Preparando o Domingo. Bem-vindo, bem-vinda a mais um encontro Preparando o Domingo. Eu sou Carlos André, nós vamos juntos refletir, ler os textos do 24º Domingo do Tempo Comum. É a liturgia da missa, é a liturgia eucarística que nos oferece esta escolha, esta seleção de textos que são lidos no mundo inteiro. Esta é a grande beleza da catolicidade, né? A Igreja Católica espalhada pelo mundo lê juntos, como comunidade reunida, a palavra de Deus, as mesmas palavras que nos levarão juntos a refletir aquilo que Deus tem a nos ensinar neste fim de semana, nestas leituras que são selecionadas do Antigo Testamento, do Novo Testamento, dos Evangelhos. E assim a gente vai enriquecendo a cada semana a nossa experiência com Deus, a nossa experiência com a sua palavra revelada. Por isso, vamos tomar um tempo de oração para invocar o Espírito Santo antes de ler esses textos e deixar que a palavra de Deus caia em nosso coração. Venha Espírito do Pai e do Filho, venha Espírito de amor, venha Espírito de infância, de paz, de confiança e de alegria. Vem alegria secreta que brilhas através das lágrimas do mundo. Vem Espírito Santo, vida mais forte que nossas mortes. Vem Pai dos pobres e advogado dos oprimidos. Vem luz da eterna verdade e de amor derramado em nossos corações. Permanece em nós, Santo Espírito de Deus. Não nos abandones, nem no duro combate da vida, nem no momento em que tocarmos o final da caminhada. Vem, Santo Espírito de Deus. Amém. A primeira leitura é extraída do livro do profeta Isaías. O Senhor abriu meus ouvidos, não lhe resisti, nem voltei atrás. Ofereci as costas para me baterem e as faces para me arrancarem a barba. Não desviei o rosto de bofetões e cusparadas. Mas o Senhor Deus é meu auxiliador, por isso não me deixei abater o ânimo. Conservei o rosto impassível como pedra, porque sei que não sairei humilhado. A meu lado está quem me justifica. Alguém me fará objeções? Vejamos. Quem é meu adversário? Aproxime-se. Sim, o Senhor Deus é o meu auxiliador. Quem é que vai me condenar? Esta sequência de frases do livro do profeta Isaías está justamente em um trecho conhecido como servo sofredor. É uma passagem muito importante do livro do profeta que inspirou os primeiros cristãos a olharem para a cruz de Cristo e reconhecerem: ali está o justo, inocente, condenado à morte injustamente pelos perversos, por aqueles que por inveja ou por outras razões perversas no seu coração não foram capazes de se abrir à sua mensagem. Mas, quem sabe, aquilo que a inveja é capaz de fazer. Quem sabe aquilo que é fruto da nossa incompreensão do outro é capaz de fazer para guardar, preservar a nossa própria ideia da vida. E Jesus assim desafiou o momento que ele viveu com as suas ideias mais revolucionárias, de amar o próximo sem olhar a quem, de ser capaz, portanto, de colocar acima das regras, das leis, o ser humano, a sua felicidade, e olhar Deus como um pai que, com a sua bondade, está mais próximo de nós do que, quem sabe, aquele pai rigoroso que apenas exige o cumprimento estrito da lei, mas, pelo contrário, é um pai que olha o coração, que conhece profundamente, portanto, sabe oferecer o seu perdão e oferecer a sua mão para aquele que está na dor e no sofrimento. Essa experiência que os primeiros cristãos fizeram de Cristo fizeram com que eles lessem essa passagem de Isaías e fizesse a imediata conexão. Jesus é como este homem, que aqui no livro do Isaías parece ser também como ele, perseguido. E assim como Jesus foi perseguido, cada um daqueles cristãos que também experimentavam as perseguições, as dificuldades que a vida oferece, né, por si mesmas, as dificuldades da vida já são capazes de nos abater, quanto mais se somos perseguidos pela nossa fé. E assim a gente descobre o quanto essa liberdade interior desejada por todos, e que Jesus foi vítima justamente dessa intransigência, intolerância daqueles da sua época, serve de lição para nós hoje. Como é importante que a gente continue assim, com o coração aberto, generoso, para olhar para cada pessoa na sua condição em que ela se encontra,
sem colocar sobre ela os nossos juízos, julgamentos, sem que a gente tenha que fazer sobre ela qualquer tipo de condenação, que seria ainda pior, sobre a sua maneira de agir, de pensar, de viver. Mas aquilo que a igreja, a palavra de Deus nos convida hoje, é justamente o contrário, não é? Ter a atitude de Jesus e perceber que nós podemos sim viver de uma maneira mais fraterna, evitando que as injustiças por fruto da nossa convivência assim difícil, né, de aceitar o outro, provocando injustiças, provocando situações que nos levam a pecar pela falta de caridade, né? E aí a gente entende o quanto esse texto serve para qualquer época. Serviu para os cristãos identificarem em Jesus aquele inocente sofredor, serve para nós hoje também identificarmos, se não nós mesmos como aquele inocente sofredor, como também identificar na sociedade práticas que condenam e que demonstram o quanto a intolerância em relação ao outro é algo que continua presente na vida humana, né? Não se esgotou em Jesus, infelizmente. Quem dera Jesus tivesse sido o último inocente que sofreu na face da terra as injustiças do coração humano, mas não, ele continuou como exemplo de perseverança, de confiança, de que Deus escuta a prece do que se encontra injustiçado. É o que vai dizer o Salmo, né? O Salmo vai dizer: andarei na presença de Deus, junto a Ele na terra dos vivos. E vai dizer assim: eu amo o Senhor, porque ouve o grito da minha oração. Inclinou para mim o seu ouvido no dia em que eu invoquei. É essa confiança de que Deus, apesar de sermos muitas vezes perseguidos por tantas situações da vida, ele inclina o seu ouvido para nos escutar. Que coisa bonita, né? Porque se parece com aquela imagem de um pai que se abaixa para escutar o seu filho pequeno. Veja como a Bíblia é delicada quando vai falar de Deus, do Pai, usa imagens que são bem próximas a nós. Assim como um pai se inclina para escutar o seu filho, colocando-se à sua dimensão, na sua altura, para que ele possa olhar nos olhos, Deus inclina o seu ouvido para nos escutar, né? Deus desce até nós para escutar o nosso clamor. Esse é algo bonito, que mostra o quanto Deus não faz acepção de pessoas, mas toma partido daquele que é injustiçado. Ali, então, a gente vai ver uma outra consequência dessa atitude de Deus. Quando São Tiago deixa-nos uma pérola de reflexão bíblica, ele vai dizer assim: meus irmãos, que adianta alguém dizer que tem fé quando não a põe em prática? A fé seria então capaz de salvá-lo? Imaginai que um irmão ou uma irmã não tem o que vestir e que lhes falta a comida de cada dia. Se então alguém de vós lhe disser: ide em paz, aquecei-vos, ou comei à vontade, sem lhes dar o necessário para o corpo, que adiantará isso? Assim também a fé, se não se traduz em obras, por si só é morta. Em compensação, alguém poderá dizer: tu tens a fé e eu tenho a prática. Tu mostra-me a tua fé sem as obras, que eu te mostrarei a minha fé pelas obras. Esse é um texto muito conhecido e muito querido, porque é um tapa na cara de cada um de nós que tantas vezes se esquece de viver a fé de maneira concreta, real. Isto é, transformar a fé em uma prática de vida cotidiana, uma maneira de ver o mundo, de ver a vida. Portanto, uma fé na qual eu me deixo moldar, transformar. Não é uma fé vazia, não é? É algo que eu digo: eu creio em Jesus e o amo, logo observo a minha vida e confronto com a vida de Jesus. Eu sou também, como Jesus, capaz de acolher, sou capaz de não julgar o outro, sou capaz de estender a mão àqueles que sofrem, sou capaz de me colocar a serviço quando a necessidade nos convida a estar disponíveis para aqueles que mais precisam, e tantas outras situações que a gente poderia encontrar no nosso dia a dia e que a gente às vezes chama isso de caridade, às vezes chama isso de amor ao próximo, mas nesse evangelho Tiago nos dá uma outra palavra. Isso também se chama coerência, porque se você crê, não tem como agir de outra forma. Mais do que caridade, de concessão, quem sabe, a Deus, né? Como quem estivesse fazendo um favor a Deus, a gente tem que ser coerente, né? Essa coerência de vida faz a gente: se eu quero as graças de Deus, preciso também querer agir, ser como Ele, para que a minha fé não seja vazia, uma fé somente de palavras. Algo tão difícil de viver, mas é uma meta a perseguir. Nem sempre conseguimos. As incoerências fazem parte da fraqueza, da limitação humana. Nós precisamos querer, para que esse primeiro querer possa ser o primeiro passo de uma efetiva modificação de vida, de uma real concretização daquilo que nós professamos pela fé, quando chamamos Jesus de
de Deus, de irmão, e nos dizemos todos irmãos. É preciso agir como tal. Vamos então escutar Jesus no Evangelho? Aleluia, 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 aleluia. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho, perguntou aos discípulos: Quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: Alguns dizem que tu és João Batista, e outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: Tu és o Messias. Jesus proibiu-lhe severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida, começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: Vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Então chamou a multidão com seus discípulos e disse: Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho vai salvá-la. Palavra da salvação. Esse é mais um daqueles evangelhos provocadores, não é, que colocam a gente contra a parede. Porque afinal a atitude de Pedro é igual à atitude de qualquer um de nós. Diante do sofrimento, das ameaças, qualquer um de nós diria: vamos fazer outro jeito, vamos fugir disso. E é verdade, uma atitude honesta, lícita. Quem é que deveria dizer que vamos ao encontro do sofrimento alegres? Ninguém vai. E nem Jesus ia alegre ao sofrimento. Mas aqui Pedro não percebeu que o que ele estava fazendo não era um favor a Jesus, querendo mostrar a Jesus, quem sabe, que ele entendeu errado alguma coisa. Pedro, então, não percebe que o modo dele raciocinar é um modo que busca egoisticamente proteger a si mesmo. E Jesus desmascara Pedro, dizendo: Vai para trás de mim, me segue. Você não fala como Deus, fala como meu adversário. Não está me ajudando a ter coragem de enfrentar um desafio tão grande quanto esse. Pelo contrário, está me incentivando a me acomodar àquilo que, quem sabe, seja o caminho mais fácil, mais rápido de obter a felicidade, quem sabe, quando nós diríamos isso, né? E aí a gente percebe que essa palavra de Pedro nos interroga, porque às vezes o caminho mais fácil é aquele que é mais sedutor, é aquele que nos arrasta. É muito fácil, às vezes, provocar dentro da gente uma espécie de indiferença em relação ao outro, buscando satisfazer os próprios desejos egoístas, deixando que cada um que lute, cada um que vá atrás do seu quinhão, sem se dar conta que eu posso estar pisando em alguém ao desejar algo que é bom para mim, que eu posso estar maltratando, quem sabe até sendo injusto com alguém, ao buscar de modo irracional, irrefreado, sem conta, sem medida, o meu próprio bem. Buscar o próprio bem sem prejudicar a ninguém. Essa é a regra que deverá, digamos, estabelecer dentro de nós a mínima justiça. Porque, claro, a máxima justiça, aquela que vem de Deus, é perceber que tudo pertence a todos. Porque, afinal, este mundo, quando nós nascemos, não nos pertencia. Não importa quanto tenha sido o berço de ouro em que a gente nasceu, este lugar no qual nós vivemos pertence a todos, a toda a criação, a todo ser vivo. Portanto, cada árvore, cada animal, cada irmão nosso precisa ser respeitado com igual valor, porque todos eles merecem estar aqui. E assim a gente descobre que ninguém tem merecimentos simplesmente porque ou trabalhou, ganhou na cena, ou foi herdeiro e vive de maneira egoísta, sem se pensar, sem se preocupar com o bem-estar, até mesmo daqueles que estão ao seu serviço. Daí a gente descobre que é uma transformação radical essa que o Evangelho nos propõe, porque nos faz olhar para nós com uma coerência que talvez a gente nem seja capaz de exercer. E é esta coerência que Jesus está aqui mostrando a Pedro.
Pedro, é preciso ser coerente. Até agora eu anunciei a todos vocês o quanto o Pai nos ama. Eu até agora anunciei o quanto o Pai é misericordioso, o quanto ele não abandona os inocentes diante das perseguições dos malvados. Como agora eu não vou ser capaz, portanto, de ir até o fim? Como agora eu vou faltar com a fidelidade, com esta esperança que eu depositei no coração de cada pessoa que me escutou? É isso que Jesus está dizendo a Pedro. Não posso, Pedro, negar a esperança que eu depositei. Se eu faço isso, eu vou estar então negando a mim mesmo, negando a minha missão. Por isso que ele diz, me segue a mim, porque na verdade o que eu quero é ser coerente até o fim com a fidelidade que eu prometi a vocês, meus amigos que me seguem, é isso que Jesus está dizendo a Pedro, né? E a Deus Pai, acima de tudo, a quem ele confia, de quem ele confia ter recebido a missão. Então vejam como, desde a primeira leitura, os textos estão nos convidando a refletir sobre esta coerência de vida, né? O quanto é difícil, é doloroso, mas implica uma certa aceitação daquilo que isso tem como consequência. Porque quem era o servo sofredor da primeira leitura? Senão alguém que, se sabendo inocente, suporta a dor e o sofrimento injustos, mas não por isso renega a sua fé, deposita a sua confiança diante de Deus. E por isso ele diz, quem poderá então de fato ser meu adversário? Que se aproxime, porque é Deus quem vai me auxiliar. A sua absoluta confiança em Deus faz com que ele não tema as injustiças deste mundo, faz com que ele não tema viver de maneira coerente com os seus princípios e por isso atrair o sofrimento. Tem inclusive um salmo, uma passagem do Novo Testamento também, que nos vai dizer isso, né? Que quanto melhor é sofrer porque injustamente se recebe um castigo, do que receber um castigo por ter praticado o mal. A vergonha do castigo por ter praticado o mal não tem conta. E, no entanto, sofrer sabendo que é inocente é algo que nos eleva a alma, porque nos faz perceber o quanto a verdadeira falta está naquele que não consegue entrar na dinâmica da coerência, do amor ao próximo, e por isso age de maneira egoísta, de maneira avarenta até, né, quando a cobiça toma o coração, o olhar do outro, e por isso desenvolve-se toda a forma de agressividade. Então a gente percebe o quanto esse evangelho é forte para a gente, né? Porque nos convida a refletir sobre a nossa coerência de vida. Aqui Pedro foi chamado a atenção por Jesus. Quem dera todos nós tivéssemos assim, né? A alegria de perceber Jesus dizer diretamente, você não pensa como Deus, vem atrás de mim, me segue, para que você entenda melhor sobre a vida. É isso que o evangelho está te dizendo hoje. Segue a Jesus para que você entenda melhor sobre a vida, entenda melhor sobre o que é ser fraterno, que valor deve dar às coisas, que valor deve dar às pessoas, que valor deve se dar à coerência de vida, aquela que do teu coração já foi despertada, quando pelo evangelho o teu amor por Jesus ganhou espaço. Então, se você ama a Jesus e a Deus, se você ama a religião, se você preza pelo teu coração e a tua consciência, seja coerente. Busque em Jesus a força dessa coerência de vida, para que a gente possa exercer também nesta vida aquilo que ela promete, aquilo que a religião promete. Uma felicidade, uma serenidade, uma paz de espírito que se começa aqui, mas que a gente espera que seja plena, total, absoluta, sem limite, quando na vida eterna nos encontrarmos com o Senhor da glória. Vamos então alimentar nossa esperança uns dos outros, que o Senhor nos conduza nessa tarefa. Nós te agradecemos, Senhor, por todos os dons que recebemos, porque a vida em si é destes o maior dom. E é por causa desta vida recebida como dom que queremos em gratidão te pedir que não nos deixe sozinhos diante da dor do sofrimento. Que quando a coerência de vida nos levar, portanto, a sofrer ou a renunciar a algo importante, tenhamos dentro de nós esta alegria de poder com o coração livre dizer, Senhor, obrigado pelo dom da vida, eu a conservei na integridade e na coerência do amor que eu recebi um dia. A coerência que é essa resposta ao amor um dia recebido e reconhecido. Ensina-nos sempre, portanto, a vencer as nossas incoerências tão comuns, mas que é a luta cotidiana, a luta que faz com que a gente descubra que não estamos sozinhos, mas estamos bem acompanhados. Abençoa-nos, portanto, hoje e sempre. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
Fica a dica! A dica da semana é aguçar o olhar para as injustiças que ainda são praticadas neste mundo. Quais são as injustiças que saltam aos nossos olhos? Quem sabe aquelas que nós encontramos no dia a dia, quando passando pelas ruas da cidade, vemos pessoas injustiçadas na sua vida pessoal, abandonadas a elas mesmas diante do descaso dos poderes públicos, ou quando notamos as injustiças sociais que se desenvolvem, não necessariamente a olhos nus, nas ruas da cidade, mas que estão ali, presentes, patentes aos nossos olhos, diante das discrepâncias sociais, as desigualdades, as discriminações, tudo aquilo que leva, portanto, a diminuir o valor das pessoas aos olhos umas das outras. Isso faz com que a gente note que é grande a injustiça que ainda reina no mundo. De que lado eu estou? Eu sou aquele que defende, pela minha prática, uma atitude mais justa, ou eu me conformo às injustiças e me torno também semelhante àqueles que praticam injustiças? E que a gente possa ser vigilante, para que a injustiça não parta de nossas mãos, mas que também nós não desanimemos diante das dificuldades e das perseguições que o agir justo pode nos proporcionar. Aguçar os nossos olhos para as injustiças, para se tornar também mais coerente com a própria fé, é a dica da semana. Preparando o domingo.